Já parou para pensar que o universo pode ter uma música própria? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. A de uma frequência universal que conecta tudo e todos. E vamos tentar descobrir como a gente pode entrar em sintonia com ela. Olha só essa frase. Ela é, basicamente, o coração da nossa conversa de hoje. Ela sugere que a nossa relação com o som, com a música e com o próprio cosmos é muito mais profunda do que a gente imagina. É uma ideia provocadora, né? Bora entender o que isso quer dizer de verdade? Bom, para começar, a gente precisa quebrar uma ideia que quase todo mundo tem sobre o espaço. A de que ele é um lugar de silêncio absoluto. A realidade, como a gente vai ver, é bem mais vibrante. Normalmente, a gente associa o espaço com o vazio, e o vazio com o silêncio. E fisicamente até que faz sentido, né? Sem ar, não tem como o som se propagar. Só que essa é só uma parte da história. O que a ciência mostra hoje é uma realidade bem diferente. Um universo que pulsa, cheio de energia e, o mais importante, de vibração. E é aqui que está o ponto-chave. Pensa bem, de planetas a galáxias inteiras, tudo no cosmos está se movendo o tempo todo, emitindo padrões de energia. Então, assim, mesmo que a gente não consiga escutar o espaço do jeito que a gente escuta as coisas aqui na Terra, ele está muito, mas muito longe de ser silencioso. Ele, na verdade, vibra. Certo, mas para a gente entender essa tal música cósmica, primeiro a gente tem que sacar qual é a linguagem dela. E essa linguagem se baseia em três conceitos que são fundamentais: som, frequência e vibração. Vamos ver como uma coisa se liga na outra. Vamos começar pelo som. De um jeito bem simples, o que é o som? É o nome que a gente dá para uma vibração quando ela chega em algum ouvinte, por exemplo, nos nossos ouvidos. É, basicamente, a nossa interpretação de um fenômeno físico. Agora, o negócio começa a ficar mais interessante quando a gente fala de frequência, porque ela não é o som, ela é o padrão que está por trás de toda vibração. É como se fosse a assinatura energética de tudo que existe, sabe? A matemática escondida por trás do movimento. E aqui, olha, é que a chave vira de vez. Uma frequência não depende de alguém ou algo para ouvir ela, ela simplesmente existe. É uma propriedade fundamental do universo. As ondas de rádio, a própria luz, os campos magnéticos dos planetas, tudo isso são frequências. São padrões vibrando que existem com ou sem a gente aqui para perceber. Ok, agora a gente vai entrar numa parte que é simplesmente fascinante. A gente vai ver como a ciência, com toda a sua tecnologia, e a arte, com pura intuição, parecem ter chegado no mesmo lugar, na mesma conclusão sobre essa natureza vibracional do universo. Vamos pegar Júpiter como exemplo. Não precisa de nenhum super telescópio para a gente olhar e ver que a atmosfera dele é pura energia se movendo. As tempestades ali elas se organizam, criam padrões, faixas, círculos. Isso é a vibração se mostrando para a gente de forma visual. É uma estética cósmica, de verdade. E aí que a ciência entra de um jeito espetacular. Os cientistas da NASA, eles conseguiram captar as ondas eletromagnéticas de Júpiter, ou seja, as frequências dele, e transformaram isso num espectro que a gente consegue ouvir. Basicamente, eles traduziram a vibração do planeta em som. Eles nos deram a chance de escutar a voz de Júpiter. Isso tudo levanta uma questão bem intrigante. Será que a arte, de algum jeito, consegue sentir, intuir essas coisas invisíveis antes mesmo da ciência ter os dados para provar que elas existem? Essa frase aqui resume essa ideia com perfeição. A arte não está só preocupada em copiar o que a gente vê. Lá no fundo, o que ela busca é capturar a essência, a energia, o padrão por trás das coisas. Ela intui a vibração. E o exemplo mais clássico disso talvez seja A Noite Estrelada do Van Gogh. Ele não pintou as estrelas como simples pontinhos de luz parados no céu, não. Ele pintou o céu noturno como um redemoinho de energia, de movimento puro, de vibração. É como se ele não estivesse pintando o que os olhos dele viam, mas sim o que ele sentia ser a frequência base do universo. Certo. Agora vamos pegar tudo isso, toda essa ideia de frequência universal e conectar com uma das experiências humanas mais fortes que existem, a música. E se a gente pensar que música não é bem uma criação, mas sim uma descoberta? Pensa só na lógica disso. Se o princípio de tudo no universo é a vibração, então existe uma linguagem comum que conecta tudo. Estrelas, planetas, a natureza e a gente. E é por isso que a música mexe tanto com a gente, porque ela fala direto com essa nossa base, com essa nossa essência que também é vibração.
Tá, mas como é que isso funciona na prática? Primeiro, a gente tem a vibração universal. São os padrões brutos que estão aí em todo lugar. Aí entra a organização humana. Um artista, um músico, um produtor, ele vai lá, seleciona, combina e organiza essas frequências. E o resultado é a emoção musical. É a gente percebendo aquele padrão organizado como um sentimento. Isso nos leva a uma conclusão que é, no mínimo, poderosa. Talvez os músicos não estejam de fato criando algo do zero. Talvez eles sejam, na verdade, tradutores. Eles captam esses padrões de vibração do universo, da vida, das emoções e organizam isso de um jeito que a gente consegue sentir e entender. Bom, e com isso a gente chega na nossa parte final. É aqui que a gente junta todas as peças e propõe um jeito novo de pensar sobre algo que parece tão simples, o ato de ouvir. Então, só para a gente amarrar o ponto principal. É verdade, o som como a gente conhece, com ondas no ar, não viaja no vácuo do espaço. Mas o universo inteiro é um imenso campo de vibrações, de frequências, de padrões de energia. E se isso é verdade, então ouvir música, ou até os sons da natureza, deixa de ser só um ato passivo, sabe? De só receber informação. Passa a ser um ato ativo, de conexão, de alinhar a nossa própria frequência com as frequências que estão ao nosso redor. E assim, a gente volta para aquela pergunta lá do começo, mas agora com um entendimento completamente novo. Então, da próxima vez que uma música der aquele arrepio, ou que o som do vento nas árvores parecer que está dizendo alguma coisa, vale a pena pensar nisso. Será que o que está acontecendo é mais do que só ouvir? Será que não é um momento de sincronia? Uma sincronia perfeita com essa música oculta do cosmos?